fazer a nossa vibração, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nesse instante possa nos abençoar, possa acalmar o nosso mundo íntimo, possa aclarar nosso pensamento, trazer-nos a confiança necessária para estes momentos de estudo, de compreensão, para, acima de tudo, aproveitarmos o máximo esse momento em que estamos vivenciando uma nova etapa da nossa vida no campo material e espiritual, no amadurecimento que esses momentos nos têm proporcionado para um maior entendimento da proposta no campo da mediunidade. Abençoe nosso Senhor a todos aqueles que estiverem estudando conosco, que possamos chegar a conclusões novas, a um entendimento muito mais profundo deste novo obstáculo, novo momento, deste novo entendimento da vida e dos desdobramentos que se darão a partir deste momento. Ajude-nos, Senhor, a entender, a compreender e, acima de tudo, a expressarmos o pensamento da doutrina espírita. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos estudando capítulo 27, né? Mediunidade transviada. Quando a gente pega um título como esse, mediunidade transviada, quer dizer que ela está, de certa forma, desviada da sua proposta original. Ela não veio de forma nenhuma para ser algo a adular a inércia, a falta de vontade do ser humano, a falta de percepção dos fenômenos da vida, ao comodismo, à preguiça mental. A mediunidade, ela é uma forma de nos impulsionar para o progresso, de fazer-nos com que a gente amadureça espiritualmente, compreenda que para vivermos com os espíritos superiores, faz necessário para nós um certo amadurecimento, um certo entendimento da vida espiritual superior. Porque se nós desencarnássemos hoje, será que estaremos prontos para conviver nas colônias superiores de vida? Ou estamos ainda tão imediatistas, tão materializados, que precisaríamos de um grande tempo para fazer uma transição de costumes, de valores, de entendimento e de proposta de vida? A mediunidade, ela tem justamente esta proposta, antecipar este amadurecimento, fazendo com que a gente possa, através da leitura, da reflexão e da aplicação de todo o conteúdo que está sendo estudado dentro de um trabalho prático, ela faz com que a gente amadureça, com que a gente cresça espiritualmente e a gente comece a conviver com a espiritualidade num nível de vida mais elevado. Porque se eu não conseguir conviver com os mentores superiores que podem atender o trabalho espiritual, eu não tenho como desencarnar e conviver com eles. A reunião mediúnica que eu trabalho, ela só tem comunicação de espíritos sofredores, porque é muito mais fácil para nós trabalhar com aqueles que são inferiores ou do mesmo nível. Isso não exige de mim nenhuma postura moral, mental e emocional. Mas se eu desencarno nesse quadro social, espiritual e material, eu vou conviver com estes espíritos que vivem e que ainda estão em busca de esclarecimento. É o que se dá nesse trabalho. Médiuns, espíritos, orientadores, frequentadores, dirigente de grupo, eles estão se responsabilizando a, depois da vida física, conviverem juntos em busca de autoiluminação, porque não utilizam a mediunidade como um caminho, como um sentido novo para a vida. E isso faz com que eles se percam nas ilusões, nas promessas vazias, nas questões mais de
de interesse pessoal que não se enquadram na proposta mediúnica. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que o egoísmo e o orgulho são os dois maiores entraves do progresso. E se tem um outro que segue o encalço deles, é o interesse pessoal. É ele que desvirtua trabalhos, porque numa atitude de querer ajudar, que é a ignorância bem intencionada, eu começo a perder o todo para focalizar em um único ponto. Certa vez, assistindo um programa de perguntas e respostas, uma pessoa que perguntava, né, que assistia também, um espectador mandou uma pergunta ao orientador, ao expositor que estava respondendo, e era uma pergunta interessante. Ele perguntou se a resistência que algumas casas espíritas têm das orientações do espírito Ramatiz é uma questão realmente de lógica ou é simplesmente uma certa reserva que se tem das obras um tanto quanto polêmicas daquele espírito que com certeza tem o seu grau de entendimento e a sua observação da vida. O orientador, né, que respondia, disse: a doutrina espírita, ela é fundamentada na universalidade das comunicações. Esse foi o trabalho de Allan Kardec. Cada resposta compelida em O Livro dos Espíritos, ela é uma investigação de diversos médiuns, centenas de médiuns, preparados também por ele, para receberem aquelas propostas. Então, ele faz um compêndio daquilo que ele tem de melhor e apresenta como proposta. Assim, nós temos toda a base da doutrina espírita, todos os livros que comportam o Pentateuco kardeciano. Então, quando a gente deixa de seguir Kardec para seguir qualquer outra orientação, nós estamos deixando de seguir o que há de melhor, o que houve, né, uma investigação muito mais profunda, é largar o todo para se firmar apenas numa opinião pessoal. E isso é importante nós trazermos para o nosso entendimento, porque muitas pessoas podem dizer, mas eu não aprendi dessa forma, eu aprendi na prática, não era desse jeito, os trabalhos eram direcionados, porque eles também aprenderam dessa forma, mas não questionaram, não quiseram também estudar. Nós temos mais de 5.000 obras na doutrina espírita, e muitas delas no campo da mediunidade. Quando nós entramos para um capítulo desse, de profunda reflexão para as nossas casas, a gente chega naquele ponto aonde pensamos, por que tivemos que parar com tudo? Para reavaliar, reorganizar, fazer uma nova proposta e mudar. Nada vai ser como já foi. Em qualquer situação da vida não há retorno. Então, mesmo dentro da mediunidade, há uma nova mudança. Divaldo Franco, depois de centenas de mensagens psicografadas, foi convidado por Joana de Ângeles a queimá-las. Com certeza, naquelas centenas de mensagens que ali estavam, tinham coisas boas, algo aproveitável, mas ela disse, tudo isso foi um ensaio. A partir de agora, nós vamos começar um trabalho sério. E a partir dali começou Mestre de Amor, que é o primeiro livro, e os 290 livros que seguiram depois. No momento que estamos vivendo na mediunidade, diante de uma proposta dessa, de um capítulo reflexivo como esse, nós precisamos queimar todas as informações que tivemos até agora, para implantar um novo caminho para a mediunidade dentro das casas espíritas, totalmente fundamentado na obra de Allan Kardec, da experimentação, do exercício da mediunidade, do envolvimento com os espíritos superiores, para que a doutrina espírita possa ser honrada pela mediunidade e para que a mediunidade ocupe o lugar que a ela é dado de praxe.
Então, é uma reflexão profunda, sim. E um capítulo como esse serve para nós também para nós localizarmos, porque às vezes eu falo, mas eu concordo, eu acho que os espíritos têm que nos orientar. Mas nós temos o quê? 5.000 obras de espíritos encarnados e desencarnados para nos orientar. Eu abro mão de tudo isso para seguir a ideia de um. Isso é super complicado. É perder, com certeza, do todo, da visão daqueles que já conquistaram, que já conseguiram, para seguir talvez a ideia de algum que ainda esteja na mesma luta que nós mesmos. Na semana passada, nós paramos justamente nesse capítulo, onde André Luiz fica um tanto quanto escandalizado com aquela realidade. Ele escreve para nós: em aflitivas circunstâncias, vira obsidiados e entidades endurecidas no mal, através de tremendos conflitos. Estudamos isso no Obsessor, né, da Toscana, 1000 anos de convivência obsessiva. Contudo, em lugar nenhum sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração com alicerces no menor esforço. Foi isto que fez com que Moisés proibisse a comunicação com os espíritos no Velho Testamento. Quando no livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita essa proibição, dizendo: Moisés proibiu o comércio com os espíritos inferiores. E aqui é um comércio, há uma troca de interesses. Há uma troca de o espírito se presta porque é valorizado, é encarado como um guia, como um orientador, e a pessoa se presta porque é uma pessoa extremamente incauta, que não julga a comunicação, que não observa a realidade, que não compreende a extensão de até quando os espíritos podem ou não interferir. Aqueles homens e mulheres, continua André Luiz dizendo, que se congregavam no recinto com intenções estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamam aos espíritos. Vamos lembrar aqui das consultas, né? Uma senhora queria que desencravasse um processo. A organização era contra, mas ela queria que o espírito influenciasse alguém a ir lá pegar o processo dela e dar a ela, né, o direito que ela julga ter. O outro queria um emprego que o patrão lá, que o gerente da firma, não simpatizasse com ele, queria que os espíritos influenciasse aquele homem a gostar dele, a simpatizar e dar um emprego para ele. E a terceira citada era aquela que queria que o espírito tirasse, né, a paixão que a filha sentia por um homem que ela não gostava, que considerava ele um perigo para sua família. Será que essas pessoas pediriam a encarnados para fazer isso? Chega lá no seu grupo social e fala assim, aqui, ó, eu tenho um processo que está esquecido lá, entra lá, abre a gaveta sem autorização, puxa aquilo lá, põe na mesa, influencia a pessoa, passa por cima da lei. Eu não peço isso aos encarnados, mas aos desencarnados eu peço. O que eu penso que os espíritos são? São reflexões profundas. Será que eu pediria alguém para falar assim, ó, minha filha está namorando uma pessoa que eu não gosto, eu quero que você dê um sumiço nele. Que é isso que ela pediu ao espírito, eu quero que você afaste, né, este homem da minha família. De que jeito? Não me importa. Não me importa. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede aos espíritos, né? Ah, faz uma visita lá em casa, porque está todo mundo desequilibrado. O que os espíritos vão fazer? Vão reequilibrar nossas mentes? Vão destruir as formas mentais que geramos? Vão afastar os espíritos que a gente atrai? Aí eles vêm fazer isso tudo e daqui a 5 minutos está tudo do mesmo jeito, porque não há uma mudança do fato gerador,
do mal que está embutido naquilo tudo. Então, o André Luiz, de certa forma, revolta. Será que essas pessoas pediriam a encarnados para fazer o que elas estão pedindo aos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas, né, que lhe dizem respeito? Não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? No entanto, está todo mundo ali naquele ciclo vicioso. O que faziam da fé? Perguntava André Luiz. Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Ah, é você que tem que fazer isso. Ah, mas eu gostaria que o outro fizesse no meu lugar. É justo? O sofrimento erra o endereço? Eu vejo algumas pessoas reclamarem, ah, mas eu estou sofrendo muito. E quem não está? O que é o sofrer, senão a falta de compreensão da colheita de uma plantação que foi feita, senão nessa vida em outra? Ah, mas eu não tenho esse entendimento. Então, com certeza, o seu grau de responsabilidade é muito menor do que o meu. Mas nós, espíritas, temos esse entendimento. Que nós não sofremos injustamente. Que nós não passamos por nenhum tipo de dificuldade desnecessária ao nosso crescimento. Então, a partir daí, eu não tenho que relegar os espíritos, retirarem do meu caminho aquilo que é importante para o meu próprio crescimento. Aulus registrou-me as reflexões amargas e, porque generoso, deu pressa a reconfortar-me. Um estudo atual da mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Os guias gostam de serem adulados por aqueles frequentadores que gostam de transmitirem aos guias a responsabilidade da sua vida. E esse ciclo vicioso não faz crescer nem os encarnados, nem os desencarnados. Aliás, continua Aulus dizendo, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Abusam da oração, tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. É tão mais fácil para mim pensar, não, eu pedi lá no centro, eu tenho certeza que eles vão me atender, que vão remover esse problema da minha vida, do que eu ver o que eu preciso diante desse problema. Por que isso ainda é um problema? O que me falta aprender com esse momento, com essa experiência? E crescer diante dela. Não há transferência de responsabilidade, senão no pensamento infantil que ainda temos. Eu chegar na casa espírita e falar assim, vocês oram aí para mim que eu estou em dificuldade. Não, faça a sua parte. Comece por você. É tão comum você estar saindo para a casa espírita e ouvir assim, você está indo no centro? Reza lá para mim, faz a sua parte. Rezar para você é um dever moral. Mas transferir a sua responsabilidade de manter o seu pensamento elevado, não há como. Não adianta rezar, não adianta trabalho, não adianta evocar espírito, se o seu pensamento não estiver disposto a também ser alterado. Seus valores, sua proposta de vida. Não há como os espíritos fazerem isso num passe de mágica. Aí desencarnam os espíritos, os espíritas, e nos visitam nas reuniões de desobsessão
em condições lastimáveis, em condições de espíritos vulgares, comuns, totalmente desequilibrados, sem preparo para a vida espiritual, sem entendimento do que estão passando. É falta de precisão da doutrina? Não. É falta de amadurecimento para entender que não cabem aos espíritos viverem os nossos problemas. Viva os seus problemas com dignidade e crescimento interior. E aí sim eles vão vir para nos auxiliar, para nos demonstrar caminhos, para nos inspirar reflexões, para mostrar que isto é importante para o nosso crescimento. E não há uma transferência de responsabilidade, senão para aqueles que ainda acreditam que cabe aos espíritos carregarem a nossa própria tarefa. Mas prosseguirão assim indefinidamente? Aí a André Luiz faz uma pergunta também um tanto quanto fora de contexto, né? E Aulos fala assim, André, a sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. A dor é o ministro da justiça divina. Por que a humanidade está sofrendo? Porque a justiça divina está agindo. Ah, mas tem muitos que fazem as coisas e não estão sofrendo. Calma. O tempo ensina. Há pessoas que vão passar uma encarnação inteira perseguindo, ridicularizando, difamando, e depois a reencarnação coloca ela numa condição onde ela vive as experiências necessárias ao seu próprio crescimento. Aí alguém pode falar assim, mas se ela se arrepender, é o primeiro passo. Mas é só o primeiro passo. O arrependimento não tira de nós a responsabilidade dos atos que foram feitos. É muito simplório o pensamento daqueles que dizem, eu arrependi e agora eu estou perdoado. Perdoado nós estamos incondicionalmente por Deus. Mas reconstruir é dever de cada um. Não adianta eu me arrepender de ter feito mal sem reconstruir os caminhos que eu destruí. Você vai, tira a oportunidade de alguém, persegue o outro, difama alguém, atenta contra a vida do próximo. E essas pessoas também não são filhos de Deus? Também não têm direito à mesma justiça? Então, esses que estão nesse trabalho equivocado, nesse trabalho de viciação mútua, vão despertar, e alguns pelo ministro da justiça, que é a dor. Outros podem despertar através de reflexões, de convites, até de outras escolas religiosas. Nossa, eu fiquei ali tanto tempo, agora eu estou aqui, me encontrei. São convites, são propostas, são caminhos para que eu não permaneça numa viciação extremamente sem propósito. Vivemos a nossa grande batalha de evolução, diz Aulos. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor na retaguarda. Você afasta o problema, lá na frente ele retorna complicado. Isso me faz lembrar uma história, está lá no livro Loucura e Obsessão, história de Sara. Sara era uma criança que era filha de um médium trabalhador da seara espírita, de um médium vidente, atuante, e era uma jovenzinha que aos 5 anos de idade adquiriu uma doença incurável para a época. Ela estava caminhando para a desencarnação, e ele ficou desesperado no seu, apego. A gente vai falar, mas é o amor de pai. Não, é o apego. É o apego porque os nossos filhos, acima de tudo, são filhos de Deus. Há uma dor imensurável em perder um filho. Não há como medir o sofrimento, mas são filhos de Deus. E ele não queria viver a dor. Ele começou a orar
e a pedir que os espíritos intervissem em favor da filha. Então, o doutor Bezerra de Menezes surgiu-lhe a evidência, fez um exame e disse, olha, Sara realmente está muito doente e, com certeza, cabe, né, ao retorno do espírito. E ele disse, não, mas o Senhor tem méritos espirituais, tem como influenciar para que seja alterado o futuro dela. O Senhor vá ao mundo espiritual, converse com aqueles que, né, planejaram, que arquitetaram essa encarnação e peçam a eles para que ela fique. A história é real. O doutor Bezerra, então, recebendo aquele pedido de uma pessoa que tinha méritos, e mesmo sabendo que a resposta seria negativa, vai ao mundo espiritual e conversa com os espíritos e retorna com a proposta. Falou assim, olha, realmente, os espíritos optaram pelo retorno do espírito de Sara. E ele, então, desespera. Longe de entender que a dor daquele momento era um crescimento para ele, ele fala, não, Senhor, a morte da minha filha será para mim a morte do meu trabalho. Ela é o estímulo que eu tenho para estar na casa espírita, para resguardar a sua educação. O Senhor peça a Maria, mãe de Jesus, porque tenho certeza que se ela autorizar, Sara poderá sobreviver. E o doutor Bezerra, muito humilde diante daquele novo pedido, retorna ao mundo espiritual, e daí a 15 minutos ele torna a aparecer no quarto e diz, pois bem, a Senhora do céu, né, optou pelo retorno do espírito. Sara está tentando sair de um abismo que ela entrou há muito tempo. E se permanecer, vai ser pior. Quando ele disse se permanecer, ele deu ao pai o quê? Há uma possibilidade dela permanecer. Então ele falou assim, pois eu assumo a responsabilidade. Eu não quero sofrer. Eu vou resguardá-la, eu vou cercar suas amizades, cuidar do seu... Não vai haver nada de mal com a minha filha. Aí o doutor Bezerra se cala e Celina, né, a emissária de Maria, desce aquele quarto e diz, pois bem, Sara sobreviverá. E que Deus nos abençoe. Fez lá a infusão magnética sobre a criancinha doente. No outro dia ela já estava melhor, 2 dias depois totalmente saudável. E assim se desdobrou a vida. Até que nos 21 anos de idade, Sara reencontra espíritos ligados a ela por laços afetivos do passado. E estes espíritos agora, né, principalmente um ao qual ela tinha um amor incontrolável, estava casado e tinha uma família. E não estava disposto a romper com os laços que ele havia assumido para abraçar um compromisso com ela. Desesperada na infantilidade do seu sentimento, do seu emotivo, né, infantil, ela optou pelo suicídio. Aí a gente vê o quê? O ministro da Justiça agindo. Aquele pai que se permitisse que a lei natural, naquele momento, pudesse levar a filha com toda a dor, teria evitado o suicídio daquela alma. Mas e se Sara não se suicidasse? Poderia, mas havia uma previsibilidade da fragilidade daquele espírito. Não à toa que espíritos superiores optavam pelo retorno. Assim somos nós, a gente chega para os espíritos, tira, pelo amor de Deus, essa turbulência da minha vida, e ela retorna totalmente complicada. Porque é ela que vai me fazer crescer. Então, aprendemos a pedir, dai força, Senhor, para vivê-la, para aprender com essa situação, para crescer, porque aí sim eu me credencio a conviver com os espíritos superiores. O espírito pode, diz Aulus, confiar-se à inação. Não quero fazer nada, eu quero que todo mundo resolva, né, os meus problemas. Mobilizando delituosa vontade, contudo, lá vem um dia a tormenta compelindo a agitar-se
e a mover-se para entender os impositivos de progresso com mais segurança. Não adianta a gente ficar tirando responsabilidade nossa. Nós precisamos viver responsabilidades e crescer. Não adianta fugir da eternidade, diz Alves, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também verdugo da inércia. Então, aquele grupo começava a se responsabilizar. Encarnados que frequentavam, desencarnados que ali também frequentavam, espíritos guias, médiuns e dirigentes, se envolviam num grupo social, responsabilizando-se perante a própria eternidade. Porque se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço. Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo, por que o desequilíbrio? E Aulos pensou, né, e respondeu a Hilário, que fez a pergunta. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Pode estar escrito lá, Centro Espírita fulano de tal, Grupo da Fraternidade fulano de tal, mas um trabalho desse não é doutrina do Espiritismo. Isso aqui é um trabalho de exploração espiritual em busca, né, dos interesses pessoais e do favoritismo particular. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior, por onde passam, dignas por isso mesmo, de nossa piedade. É o sentimento que os espíritos superiores têm de trabalhos dessa ordem. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. O movimento que se vai dar a estes fenômenos é que vão sofrer influência dos valores, da crença, da fé, das informações, dos estudos, das reflexões. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados, ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. Isso é comum. É comum a gente sempre ser vítima. Nós temos uma família e falar, mas minha família é muito difícil, eles não deixam eu ir no centro, porque se eu vou no centro eu tenho dificuldade com um, eu tenho dificuldade com o outro, eu transfiro responsabilidade para os outros. Nós temos um caso desse, né, eu não lembro agora o nome exato da médium, do livro Os Mensageiros, ela desceu à Terra com um potencial mediúnico muito grande, de trabalho, de produção, aquelas mediunidades, né, que a gente costuma estudar com mediunidade estuante, ou mediunidade de processos mesmo, de atendimento, mas ela começou a ceder primeiro ao ciúme do marido, que não gostava que ela ia todo dia no centro, que começou a limitar, depois os filhos tinham vergonha, porque os coleguinhas da rua falavam que a mãe deles era mãe de santo, que frequentava centro, e ela foi cedendo, né, aos interesses de uns, e se fechou. E deixou de cumprir uma missão no campo da mediunidade. Aí está lá agora no nosso lar, no Instituto dos Mensageiros, reestudando a mediunidade e se envergonha da sua atitude de covardia. Ela foi covarde diante da proposta da vida. Então a gente tem que ter cuidado com esse desculpismo. A gente queria abrir um trabalho aqui na nossa casa, mas os médiuns não aceitam essa proposta, estão vinculados à experiência que têm. Então, vocês estão assumindo uma grave responsabilidade
com a espiritualidade superior. Trabalho mediúnico é uma proposta que as casas espíritas devam ter. Mas se é para ter, que se tenha de forma saudável, que se tenha de forma fundamentada na proposta da doutrina espírita, senão não tem. Não é o maior objetivo das casas espíritas. Se é para ter um tipo de trabalho, se nós podemos oferecer um trabalho, que esse trabalho seja evangelização da criança, do jovem, dos adultos, dos velhos, porque mudando o pensamento ainda encarnado, evitaremos as obsessões futuras. É sempre mais fácil, isso é Aulus afirmando, é sempre mais fácil o homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, exige disciplina, exige correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Está aí o caminho. Quem quer uma reunião mediúnica produtiva, que trabalhe também com os espíritos superiores, precisa se enquadrar nestes 4 pontos, né? Boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Morreu, a única coisa que perdeu foi a sua aparência física. Mentalmente, você é a mesma pessoa que já é enquanto encarnado. Seus valores são os mesmos, suas tendências são as mesmas, sua moral ou imoralidade vai ser a mesma. O homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutivos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Então, nós não vamos sair da Terra e ir morar, por exemplo, em nosso lar, em Regeneração, em Alvorada Nova, em Campo da Paz, com o pensamento que temos na Terra. Ou nós já teremos aqui o pensamento compatível com as colônias superiores, ou não iremos direto. Passaremos por processos de depuração, que podem ser no umbral, que pode ser nas trevas, que pode ser em câmaras de retificação, até que o nosso comportamento não choque, não seja incompatível com as realidades espirituais superiores. Por isso, a proposta da mediunidade é que a gente já conviva com os espíritos durante a nossa vida. E a reunião mediúnica não é 1 hora, uma vez por semana. A sessão mediúnica é uma vida inteira. Então, quando eu começo a conviver com os bons espíritos, através da minha disciplina, da boa vontade, do meu novo proceder, do meu forte desejo de crescer, da humildade, da oração, a gente já começa a fazer um convívio. E quando a morte vem, naturalmente, você está habilitado a conviver com os espíritos superiores. Você já está dentro da proposta necessária a esse convívio. Mas não será isso um abuso, né? Continua aqui Hilário, do homem encarnado? Não será crime parasitar desencarnados de condição inferior? Realmente são parasitas mentais. E Aulus disse, isso não padece dúvida. E esse delito ficará impune? Olha a resposta de Aulus. Não se preocupe demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, não é o caso dos espíritas. Não podemos dizer que ignoramos. Eu posso dizer assim, eu nunca tive vontade de estudar. Mas a obra está lá na prateleira lá da biblioteca do centro. A obra está em cima da mesa da reunião mediúnica. Eu nunca quis ler. Então eu sou o quê? Um ignorante preguiçoso. E a nossa responsabilidade é alta.
Existem ignorantes bem intencionados, aqueles que não têm acesso ao nível de informação que nós temos. Então, ele coloca bem claro: quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade sob qualquer título é sempre venerável. Então, quando parte de núcleos sem nenhum acesso à informação superior, este delito, como diz Hilário, é quase que, né, totalmente entendível pela espiritualidade, e eles vão dispor de informações para o seu próprio despertar. Vagueou o olhar, perdão, vou botar aqui no espaço, por conta, certo, vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou: Teotônio e Raimundo, os dois guias, né? Tanto quanto os outros desencarnados da posição deles, e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Não são espíritos mal intencionados, mas são espíritos que seguem a orientação do dirigente da casa, que gosta daquele trabalho de orientação que não leva a nada. Ah, faz isso, amarra um pano num tal lugar, usa um patuá no pescoço, orientações dispensáveis, sabendo que o pensamento é a fonte de tudo. Não se faz um esforço do crescimento, e sim do externo, do culto. Ah, eu tenho aqui uma figa e ela é minha proteção. Eu transfiro novamente a responsabilidade. Eu preciso assumir responsabilidades para trabalhar com os espíritos superiores. Fascinados que são, né, pelas requisições de Quintino, o dirigente, aquele que mantém esse trabalho, e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos como aprendizes no incauto dos mentores aos quais se devotam. Então, aqueles espíritos totalmente vampirizados pelos interesses pessoais e que também gostam, também não se esforçam por crescer, estão vivendo num núcleo, né, de viciações. Na hipótese de não reajustarem ao bem, eles podem a qualquer momento falar: não quero mais esse tipo de realidade, um desses espíritos desiste, outro ali vai tomar o lugar, vai dar sequência. Alguns podem seguir a ideia do irmão Cássio, que está lá presente, que está emitindo um pensamento que nenhum deles consegue acessar. Então, na hipótese de não reajustarem ao bem, tão logo se desencarnem, o dirigente desse grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes serão surpreendidos pelas entidades que lhes escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro, porque estão todos iludidos. Quando desencarnar, vão continuar naquele mesmo ciclo de vida. E esses espíritos agora que estavam encarnados e desencarnados, que não foram orientados, que não conseguiram seus pleitos, cobram orientação. E esses espíritos que perderam esse tempo todo e não cresceram, vão chegar diante do dirigente e implorar a ele orientação para a vida. Como é que nós vamos viver daqui para frente? Qual o caminho a ser seguido? E a vampirização que estamos sofrendo, porque já não há proteção do corpo físico, serão surpreendidos pelas entidades que lhe escravizaram a lhes reclamarem orientação e socorro. E muito provavelmente mais tarde, num grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade, olha o compromisso que se faz. Compromisso de orientação se dá dentro de família. Pais orientam os filhos. Então, eles vão ter que se reunir dentro da consanguinidade terrestre, nas condições de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes,
aí sim alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Ante a nossa admiração silenciosa, Aulus concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Logo após, Aulus nos concitou a sair. O ambiente não encorajava maior estudo. Já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. E assim se encerra esse capítulo profundo, que mexe com o nosso íntimo, porque em algumas vezes nós permitimos que as nossas reuniões desdobrassem nesses interesses do imediatismo, do auxílio àqueles que estão presentes. Ah, vamos fazer uma vibração para fulano está com dificuldade na vida. Entrega o trabalho à espiritualidade. Se você pensa que alguém realmente merece aquele atendimento, faz a sua oração. Mas deixa que os espíritos coordenem, saibam realmente quais são as prioridades, a que eles devem direcionar, a quais espíritos vão evocar para o trabalho. Se entregue de corpo e alma e deixe que a espiritualidade haja. Lembra do exemplo que nós citamos do médium Antenor, também do livro Loucura e Obsessão, ele que frequentava uma casa espiritualista, não tinha nenhum tipo de orientação, chegou para o trabalho com a esposa doente, sem dinheiro, sem saber como é que ia pagar as contas do mês, mas faz uma prece na frente das imagens que compunham o altar daquele trabalho, e era uma prece tão pura, de um trabalhador que tinha tanta fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que entrega os seus problemas e pede a Deus, me isole deles agora, para que eu possa ser um instrumento para os outros que sofrem e que vieram aqui em busca de conforto. A espiritualidade vê tanta sinceridade naquele coração esperançoso, que tinha certeza que o Pai não desampara ninguém, que cuida da esposa doente, que coordena lá aqueles que poderiam lhe inspirar trabalho, e ele continua a sua obra mediúnica sem se perturbar com os males que lhe afligem. Eu sei que isso é difícil. Não é uma proposta fácil. Você, às vezes, ir para um trabalho com dificuldades, mas a espiritualidade nos ajuda em muito. Ela nos cerca de recursos que nós sequer temos conta. Nesse próximo capítulo, vamos ver alguns cuidados que eles tomam conosco para que tudo possa correr bem. Mas é importante que a gente deixe o nosso interesse fora do trabalho mediúnico, para que o interesse maior possa se planificar através das nossas ações e da nossa fé. Capítulo 28, penúltimo capítulo, antepenúltimo capítulo do nosso livro, do nosso estudo, efeitos físicos. Nós conversávamos um pouquinho antes do trabalho, que há um documentário da TVC sobre a obra do Peixotinho, e o biógrafo ele tem uma impressão que este capítulo tenha sido elaborado numa das reuniões que o Peixotinho trabalhava. O Peixotinho trabalhou em 3 cidades, no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Irmão Pedro, em Macaé, e no Centro Espírita Araci Peixoto, na cidade de Campos. E, realmente, talvez tenha sido ele o maior médium de efeitos físicos que a gente tenha conhecimento, apesar de outros notáveis que nós tivemos. No estado do Pará, por exemplo, nós tínhamos uma médium de nome Ana, que faziam grandes materializações. Nós tivemos o trabalho, por exemplo, da médium Florence Cook, que foi estudada por William Crookes, e fazia a materialização do espírito de Kate King por anos a fio, e várias experiências foram feitas com a médium em transe, o que realmente comprova a veracidade desse trabalho.
Aliás, o William Crookes ele foi contratado pela coroa inglesa na época para pesquisar os fenômenos de materialização e demitizar aqueles fenômenos. E ele acabou se interessando tanto, tornou-se um defensor daqueles fenômenos, escreveu obras no País das Sombras e outras que justificam a realidade, a veracidade daquele fenômeno. Ele que acompanhou por muito tempo e conviveu com o espírito de Kate King durante várias experiências nessa ordem. No Brasil, nós tivemos alguns médiuns, né, espalhados, mas entre eles nós temos a história do Peixotinho, que foi talvez o que mais tenha trago um comprometimento doutrinário diante da mediunidade. Peixotinho é muito mais do que um médium. Era uma alma espiritualizada. E por ser quem era, foi portador de um fenômeno de ordem superior. Qualquer médium, ele vai intermediar a sua moralidade. Então, se nós não temos, por exemplo, os espíritos superiores manifestando na nossa casa, com perdão da realidade, nós não temos médiums com a moral superior. Ou o grupo, né, acaba no total puxando para baixo. No caso dele, ele se preocupava muito com o pensamento dentro de casa, dos filhos, daqueles que ele acolhiam no lar e que vinham para tratamento, pessoas que ficavam, né, asiladas na sua casa por anos e cuidando, né, daquele envolvimento, ele acolhia o sofredor ia nas sessões, fazia tratamento, então viveu muito além da mediunidade, a proposta espírita superior. Por isso, nos trabalhos de Peixotinho, nós tínhamos a materialização de espíritos de uma ordem mais nobre, como Sheila, como André Luiz, como Garcês, e nós tivemos em um episódio único, narrado nesse documentário, que é muito bom, está lá na TV6, a gente consegue ver pelo YouTube com facilidade, a materialização do ministro Clarencio de Nosso Lar, que tinha vindo à Terra para um tipo de trabalho, e quando chegou aqui não havia uma compatibilidade moral, mental, emocional da onde ele estava, né, do trabalho onde ele ia se apresentar. Então eles começaram a vasculhar na Terra, como ele já havia se deslocado das suas funções em Nosso Lar, onde ele pudesse aproveitar aquele tempo, já que os espíritos superiores não perdem tempo. E eles encontraram no trabalho de Peixotinho. Então, ele materializa no documentário, eles encontram pessoas que foram testemunhas visuais desta materialização, e uma materialização de ordem extremamente superior, a gente vai ver no capítulo quão isso é difícil de alcançar, e ali ele faz uma palestra para as pessoas que frequentavam. Realmente deve ter sido algo surpreendentemente belo, bonito, e a gente vê o quanto a mediunidade ela pode ser acolhedora. Imaginemos que o nosso trabalho na nossa casa esteja fundamentado numa proposta de crescimento tão grande que espíritos desta ordem, ou que não cheguem, né, ao ministro Clarencio, mas de ordem superior, encontrem facilidade de comunicar através da psicografia, da psicofonia, através de uma mensagem de estímulo. Nós nos divorciamos desses espíritos através da nossa conduta e da proposta que reúne aquelas pessoas. Aquelas pessoas estão reunidas mais no interesse de um segurar os problemas do outro. E esses problemas é que nos fazem crescer. Então, nós temos que nos fortalecer em fé, entendimento, e ali dentro entregar-nos de coração e alma para que o trabalho possa acontecer. Então, nós vamos fazer apenas aqui uma introdução ao capítulo, para que na próxima semana a gente possa trabalhar ele com bastante calma. 20 horas haviam soado no relógio terrestre, quando entramos em acanhado apartamento
no qual se realizariam trabalhos de materialização. Os trabalhos de materialização, eles têm um layout diferente, porque nós temos uma câmara que fica totalmente fechada, onde o médium permanece lá dentro, sem a presença física de outras pessoas. Ali, na maioria das vezes, ele está retirado a um leito e ele entra num estado de catalepsia profunda, para que ele possa deixar que o ectoplasma venha à tona. O ectoplasma ele é uma essência da própria vida, uma essência celular. E para que ele possa ser exalado, quem quiser ver aí, nós temos uma série de imagens no YouTube, é só digitar ectoplasma, materializações, que a gente vai ver. Ele, para poder ser exalado, ele necessita que o médium esteja num estado muito próximo à desencarnação. Então, ele entra num estado de prostração orgânica totalmente amparado pela espiritualidade, mas ele fica sensível a qualquer pensamento dos espectadores. Olha como é que o pensamento faz. Se a gente só de lembrar de alguém que desencarnou atrai essa pessoa, ou de alguma forma dá um choque nela, né? Ela sente que ela está sendo lembrada. Imaginemos mentes desequilibradas nesse trabalho. O médium está lá dentro, esses trabalhos, na maioria das vezes, eram trabalhos voltados para a cura, para aplicações de energia que os espíritos materializados faziam, principalmente o espírito Sheila, muito afeiçoado ao trabalho do Peixotinho, e aqueles pensamentos, ah, meu Deus, eu estou doente, eu preciso de ajuda, perturbando o médium desdobrado do corpo físico. O pensamento das pessoas que estavam ali, na maioria das vezes absoluta, prejudicava a essência do trabalho. Há um episódio narrado que o espírito Sheila materializado, iluminado, e nós vamos ver isso nesse capítulo. Ela vinha fazendo uma série de atendimentos, e de repente ela chegou diante de uma pessoa, ela perde aquele brilho, torna-se quase que invisível, quase totalmente opaco, e mais à frente ela volta a recuperar. E neste dia, deste trabalho, deste acontecimento, nós tínhamos a presença de Chico Xavier assistindo aos trabalhos, e foi perguntado a ele, né, o porquê, o que aconteceu para que o espírito perdesse aquele brilho todo e depois fosse recuperar a frente. Então, Chico explicou que era aquela pessoa ao qual ela estava passando em frente. Aquela pessoa estava com graves problemas financeiros e não conseguia desvencilhar, nem diante de um fenômeno daquela ordem, conseguia parar de pensar no interesse pessoal. Então, prejudica pela emanação do seu pensamento, o que influi diretamente lá no médium. Trazendo isso para o nosso trabalho, né, em graus muito menos acentuados, mas um médium, quando está em trabalho, ele está em expansão perispiritual. Então, ele está muito sensível ao pensamento do grupo. E quando nós temos pessoas interesseiras no grupo, que, eu acho que essa mensagem é para mim. Não, isso aí está respondendo o meu problema. Tomara que seja um trabalho para aliviar a minha vida. Esses pensamentos estão influenciando o médium desdobrado, que depois, ao retornar ao corpo físico, traz impressões ruins. Aí termina o trabalho desgastado, cansado, desanimado, desequilibrado. É por isso que as reuniões mediúnicas de hoje não tem mais aquela assistência que tinha, por exemplo, na obra Desobsessão de André Luiz, onde várias pessoas eram convidadas para assistir e se beneficiar com o trabalho, porque o pensamento delas prejudicava intimamente a reunião. Ou nós temos um grupo totalmente amadurecido, com o entendimento do que se vai ocorrer no trabalho,
ou não façamos o trabalho. Não vamos expor ninguém ao pensamento desequilibrado e interesseiro das pessoas despreparadas para o trabalho da mediunidade. Então, nós vamos parar aí nesse iniciozinho, para que na semana que vem a gente possa dar sequência a esse capítulo que é muito interessante. Nós não temos, ou se temos, são pouquíssimos trabalhos dessa ordem, trabalhos de materialização, mas não pense que eles estão totalmente esquecidos. O futuro reserva a eles ainda algo que nós, no momento, desconhecemos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse instante, pedindo a espiritualidade, boa amiga, que possa nos abençoar, que possa nos trazer a paz que precisamos, a tranquilidade, para que esta noite seja uma noite de profundas reflexões, de um desdobramento saudável, de uma convivência normal com a espiritualidade, com os nossos mentores, nos preparando para trabalhos de ordem mais elevada. Abençoe, Senhor Jesus, a este caminho luminoso que a reflexão nos proporciona, para que possamos, acima de tudo, crescermos em entendimento e estarmos prontos para dignificar a mediunidade dentro da responsabilidade que nos foi concedida. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este trabalho, por todos que aqui estiveram. Que assim seja, graças a Deus.